qual é a sua igreja? Quando o assunto se trata de igreja, nós vemos uma grande confusão. As pessoas perguntam qual é a sua igreja, qual é a igreja a qual tu pertences. Esta é sempre uma pergunta frequente que as pessoas fazem umas para outras ao se identificar como um cristão. Há uma preocupação de saber qual a igreja que aquela pessoa pertence. E não ficando só nisso, há uma outra preocupação. Como as denominações estão divididas, então a segunda pergunta é: qual é o ministério que você pertence? E assim a coisa anda. Mas quando nós voltamos ao assunto sobre igreja, devemos ter isso bem fundamentado, porque é de extrema importância saber o que é igreja e onde está a igreja e qual que é o nome desta igreja. Primeiro devemos saber que igreja é um termo que vem do grego eclésia, que quer dizer chamados para fora. Vamos dizer, chamados para fora do sistema religioso. Quando Jesus chegou, ali havia um sistema religioso, o judaísmo. E a sua mensagem chamou pessoas para fora do judaísmo. E a mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, ela continua chamando pessoas para fora do denominacionalismo, do sistema religioso. Então, partindo desse ponto, nós vimos uma tradição de uma má interpretação e tradução da Bíblia, quando a Igreja Romana afirma que Pedro foi o primeiro Papa, que a Igreja foi fundamentada sobre o homem Pedro. Ora, isso seria dar continuidade àquilo que já existia. Nós tínhamos ali no templo Anás e Caifás, ali havia um sumo sacerdote. Agora, será que Jesus viria para fundar um outro sistema em cima de homens? Ou a má interpretação das Escrituras e as traduções errôneas têm feito isto? Vamos ao texto em Mateus capítulo 16, você pode ler ali do versículo 13 até o 18, quando Jesus pergunta: que dizem os homens que eu sou? Muitos dos judeus acreditavam que Jesus era Elias, que havia chegado para fazer um trabalho precursor para o Messias. Outros pensavam que ele era um profeta, outros pensavam que ele era um falso profeta, e havia muitos pensamentos acerca de Jesus, mas Jesus perguntou para eles: e vós? Pedro se põe de pé e diz: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o cumprimento das profecias bíblicas, das quais falaram os profetas, tu és o Messias. Então Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, tu és pedra, e sobre essa pedra, aí que está a coisa, edificarei minha igreja. Então é fácil para a mente carnal pensar imediatamente que isso está sendo feito sobre o homem Pedro. Mas se nós vamos ao texto grego, nós vamos ver que há algo errado. Jesus está dizendo que Simão Barjonas, ele era uma pedra.
E sobre essa pedra, ele disse: edificarei de mim a minha igreja. Esse de mim não está na nossa tradução. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus, dessa obra, ele é a principal. Ele é a principal. Em 1 Pedro capítulo 2, do versículo 4 a seguir, diz que Jesus, ele mesmo, é a pedra angular, a pedra fundamental, a principal. Então nós, a partir de Pedro, nós somos pedras vivas, mas Jesus é a principal pedra de esquina, fundamental, e nós, pedras vivas. Vamos ao versículo 4, vamos analisar isso direito. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada pelos homens, mas para Deus eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Por isso também na Escritura se contém: eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundida. Então Jesus é a principal pedra. Ele é a pedra principal do fundamento desta construção. E nós somos pedras vivas. E Pedro foi uma daquelas pedras, a primeira pedra, das quais eu sou uma e você também. Somos pedras, mas a pedra fundamental é Jesus. Então isso foi edificado sobre Jesus, sobre a sua palavra, a revelação, o entendimento das Escrituras, e não sobre um homem, não repetindo aquilo que se já havia, uma liderança de Anás e Caifás, uma liderança de homens. Mas Jesus colocou isso tudo por uma revelação e traz a essência daquilo que é a igreja. Aí Paulo vem escrevendo aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 18 e 19 ali, diz que ele é a cabeça do corpo desta igreja. E no versículo 24, ele diz que a igreja é o corpo de Jesus. Nós somos o templo, nós somos a casa. Então, se essa casa está construída, ela está construída com a base na pedra angular, na pedra fundamental da esquina, que é Jesus. E nós somos pedras, pequenas pedras, para fazer parte desta construção. Então, essa igreja, na Nova Aliança, é o tabernáculo do Deus vivo. É aquele tabernáculo de Apocalipse 21, versículo 3. É a cidade do Deus vivo, é a Jerusalém que é de cima, a qual é mãe de todos nós. A Jerusalém que é de baixo, ali na Palestina, Paulo diz que era escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima, ela é mãe de todos nós. Ela é esposa do Cordeiro, ela é esposa de Cristo, e ela está na terra, e as denominações estão em confusão. Qual é a igreja? Vem para cá. Eu sou de Madureira. Eu sou da tal. Qual ministério que é o seu? Não, eu sou do principal, eu sou de Goiânia, eu sou do sul, eu sou do norte. Isso para nada serve. A nova aliança elimina qualquer coisa edificada sobre o homem, porque tudo está edificado sobre a pedra angular, que é Cristo Jesus. Ele é o cabeça do corpo da igreja. E para aqueles que dizem que Deus enviou um profeta nessa era, eu pergunto, para quê? Para quê? Se Cristo é o cabeça do corpo da igreja, se Ele é a pedra fundamental e nós somos pedras vivas, por que Deus teria que mandar um profeta para falar com a cabeça? Para divertir o corpo de Cristo? Para divertir a mulher casada que tem marido? Cristo é o cabeça do corpo da igreja? Isso é um erro. E assim são tantos erros dos homens. Qual é a sua igreja? A minha igreja é Jesus. A minha igreja é Cristo. E esse corpo tem muitos membros. Se você pertence a uma igreja CNPJ, você está pertencendo a uma denominação, mas isso ainda não é a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Como eu faço para entrar nessa igreja? Como eu faço para passar para essa igreja? Para essa igreja você não passa, para essa igreja você nasce. 1 Coríntios 12, versículo 13,
Todos nós bebemos de um mesmo Espírito e por Espírito fomos posicionados nesse corpo. E se através de uma chamada na alma e no coração, aquele que começou a boa obra em você, ele aperfeiçoará até o dia de Cristo. Filipenses 1, versículo 6. Você é colocado aí pelo poder do Espírito de Deus, posicionado no corpo de Cristo, que é a igreja. Se você é uma pedra viva, reprovada pelos homens, rejeitada pela sociedade, principalmente a religiosa, mas para Deus eleita e preciosa. Então nós somos o quê? Edifício. Somos edificados. Somos edificados, casa de Deus, edifício de Deus, para a morada de Deus em Espírito. Efésios capítulo 2, do versículo 20 até o 22. Somos edificados, casa espiritual, para a morada de Deus em Espírito. Isso não tem nada a ver com igreja parede, isso não tem nada a ver com placa de igreja, com denominações, com homens liderando na frente, com papo aqui, papo ali, papo para todo quanto é lugar. Tem o papa principal, aí vai descendo um monte de papa. É um sistema romano, é papa, papinha, papado, vai descendo até chegar num líder local. Isso é coisa de homens. Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, é a pedra principal do fundamento. E nós somos o quê? Pedras vivas. Por que pedra viva? Porque somos seres humanos, somos criados espiritualmente à pura imagem de Deus e semelhança. E somos pedras vivas porque fomos o quê? Vivificados pelo seu Espírito. Então somos o quê? Casa de Deus, edificados para a morada de Deus em Espírito. Quem que é o Papa então dessa igreja? Jesus Cristo é a pedra angular, ele é o papai, ele é o cabeça, ele é a pedra do fundamento, e dele ele diz: de mim edificarei a minha igreja. São pedras vivas que ele vivificou, sendo ele mesmo a pedra principal de esquina. Que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus, amém.